Hoje eu vou te ensinar 25 frases em inglês que você precisa saber. São frases muito interessantes que você vai usar no dia a dia. Algumas são bem fáceis, mas outras podem te dar um nó na cabeça. So, let's get started! E se você está chegando agora aqui, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Clica lá no botãozinho inscrever-se, depois clica no sininho do lado para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Assim você não perde nenhuma aula. Tem muitas frases em inglês que a gente usa com bastante frequência ou são expressões fixas que vale muito a pena você memorizar, sem tentar entender muito o porquê das coisas. Então eu selecionei aqui 25 frases bem interessantes que você vai usar no dia a dia e que muitas vezes a pessoa, quando vê a frase, entende, mas se ela precisasse falar aquilo, ela talvez não lembrasse. Então eu vou fazer exatamente nesse estilo. Primeiro eu vou te falar a ideia em português para ver se você conseguiria lembrar qual frase você poderia falar em inglês e em seguida eu te falo a frase que seria mais comum em inglês para essa situação. Então, vamos lá? Primeira frase é: você tá brincando, né? Você tá brincando comigo. Sabe essa situação que você fica surpreso com alguma coisa e você fala para a pessoa: você tá brincando? Como é que você falaria isso em inglês? Só um detalhe que eu vou falar aqui, uma opção para cada ideia, não significa que seja a única. Em muitas situações você tem várias outras frases semelhantes que você poderia usar. Mas para não complicar muito, eu vou falar aqui uma das opções e se você souber alguma outra, você pode deixar aí nos comentários. Então essa ideia de você tá brincando, né? Em inglês você poderia dizer Are you kidding me? Are you kidding me? E quando você quer falar assim, deixa pra lá. De repente eu precisava de alguma coisa de você e você não pode ajudar. E aí eu falo, deixa pra lá, não tem problema. Em inglês a gente falaria never mind, never mind. Bom, agora vamos supor que você queira falar, como assim? O que você quer dizer com isso? Em inglês você poderia dizer what do you mean? Que normalmente as pessoas falam rápido, então elas vão falar como what do you mean? What do you mean? Como assim? O que você quer dizer? Agora, se você vai numa loja comprar alguma coisa, você pode chegar para o vendedor e falar, eu estou procurando tal item. Então, por exemplo, eu quero chegar e falar, eu estou procurando chinelos. Aí o vendedor vai te levar onde tem os chinelos. E como é que você fala isso em inglês? Aí você fala, I'm looking for flip-flops. I'm looking for flip-flops. Então, looking for é procurando e flip-flops são os chinelos. Tanto pode ser o chinelo havaiana quanto as rasteirinhas que as meninas usam. Agora eu quero falar para você assim, eu volto já. E aí, como é que você fala isso? Então, em inglês você pode falar I'll be right back. I'll be right back. I'll be back significa eu vou voltar. Esse right aí no meio é só para dar uma ênfase. Como a gente fala aqui, eu volto já, né? Daqui a pouco eu volto. Você já fez isso antes? Como é que você falaria isso em inglês? Então aí você vai falar Have you done this before? Have you done this before? Para quem está aí lutando para aprender o Present Perfect, eu recomendo que primeiro você aprenda algumas frases prontas para algumas situações. Com o tempo você vai entendendo melhor como ele funciona. Então essa é uma boa frase para você memorizar sem tentar entender muito os detalhes. Você quer perguntar para alguém se a pessoa já fez aquilo antes? É essa frase. Have you done this before? E embora eu tenha falado já em português, você não necessariamente precisa colocar o already em inglês. Só de você usar o have you já dá essa ideia. Agora você quer chegar para alguém e perguntar o que a pessoa faz, né? O que ela faz da vida, o que ela faz para viver, para ganhar dinheiro. Então você chega e fala What do you do? What do you do? Simples assim. Você geralmente vai ouvir essa pergunta falada bem rápido, não é uma pergunta muito comum, então você vai ouvir como What do you do? What do you do? Às vezes, para deixar bem claro que você quer saber o que a pessoa faz para viver, então as pessoas acrescentam for a living. What do you do for a living? What do you do for a living? Eu estou morrendo de fome. Como é que você fala isso? Porque eu estou com fome é I'm hungry. Você poderia falar I'm very hungry, mas tem uma outra expressão que é I'm starving. I'm starving. Let's eat something. Estou morrendo de fome, vamos comer alguma coisa. O verbo to starve é literalmente morrer de fome, né? Então tem situações aí que as pessoas morrem de fome, então they starve. Então esse verbo serve para isso mesmo, né? Para a situação real de morrer de fome ou no sentido figurado, né? Que você está com muita fome. Agora eu pergunto para você, onde que está tal coisa? Aí você fala, tá ali. Como é que você fala isso em inglês, né? Está ali. Né? Porque muitas vezes frases tão simples assim, a pessoa para pensar, fala, nossa, como é que eu falaria isso? E o jeito mais comum deles falarem é It's over there. It's over there. Você pode falar só It's there,
né? Porque o there significa lá ou ali. É muito comum eles colocarem over there para dar uma ênfase, né? Ó, tá bem ali, tá ali. Então, it's over there. Pode ser, inclusive, está bem aqui. It's over here. Então, esse over apenas acrescenta uma ênfase aí. Aí você chega para mim contando uma novidade aí que eu não acho que seja tanta novidade ou tão importante. Aí eu falo para você, grande coisa. Então quando você quer falar essa expressão, né? Grande coisa que você fez, grande coisa que você comprou. Aí a expressão que eles usam é big deal. Big deal. Grande coisa. Então não confunda com uma coisa grande, que aí seria a big thing. Esse big deal é grande coisa, uma coisa bem sarcástica, né, que você está falando. Ou então eu te convido para sair, para fazer alguma coisa, e você fala, não estou com vontade de ir, não estou afim de ir. Como é que você falaria esse eu não estou com vontade, não estou afim? Então em inglês você pode usar a expressão I don't feel like going. I don't feel like going. Não estou afim de ir, não estou com vontade de ir. Então o feel like é usado para falar que você está ou não está com vontade de fazer alguma coisa. Eu não estou com vontade de comer agora. I don't feel like eating now. Lembrando que depois dessa expressão feel like, você tem que colocar o próximo verbo com ing, tá? Isso é uma regra de concordância aí da expressão. Quer ver uma outra bem maluca? Por exemplo, você está aqui numa aula e aí eu falo que vai ter uma atividade, né, para vocês entregarem, e aí alguém quer perguntar, é para quando, professor? Esse é para quando, né? Qual que é a data de entrega? Então tem uma frase para você fazer esse tipo de pergunta que é When is it due? When is it due? Então, sempre que você quer perguntar quando que é a data de entrega de algum trabalho, projeto, alguma atividade, então eles perguntam When is it due? Eu poderia responder para você This activity is due on Friday. This activity is due on Friday. Essa atividade é para sexta-feira, né? Então ela vence, porque essa expressão is due é usado também para você falar do vencimento de uma conta ou para falar da data de entrega de alguma coisa. Eu vou com você, faça chuva ou faça sol. Como é que você falaria isso, né? Você quer falar que você vai, não importa o que aconteça. Mas tem uma expressão em inglês exatamente como a gente fala, faça chuva ou faça sol, eu vou fazer isso. Então eu falaria assim, I'll go with you, rain or shine. É só isso, rain or shine. Rain é a chuva e shine é o sol que brilha, né? Então shine é brilhar. Então mesmo que chova ou que o sol brilhe, eu vou com você. I'll go with you, rain or shine. Agora uma outra frase que em inglês ela fica bem mais curta do que em português. Por exemplo, se eu quero falar assim, minha secretária ligou avisando que ela está doente, então você vai ter que me ajudar hoje. Nossa, essa é grande, hein? Mas olha só, quando você quer falar que alguém ligou para avisar que não vem trabalhar porque está doente, então eles têm uma frase bem mais curta para falar isso, que é assim, My secretary called in sick. Só isso, My secretary called in sick. Então isso significa que ela ligou para avisar que estava doente, mas eles só usam call in sick. Então, fazendo a frase toda, My secretary called in sick, so you have to help me today. My secretary called in sick, so you have to help me today. Agora vamos supor que eu quero falar assim. Eu não sei jogar esse jogo, mas vamos tentar. Eu quero que você fale essa parte aí, vamos tentar. Só que sem usar o verbo try. Consegue? Né? Porque você poderia falar, let's try. Agora pensa aí numa outra opção sem usar o verbo try. Então eu poderia dizer assim, I don't know how to play this game, but let's give it a shot. Yeah, give it a shot é um outro jeito de você falar tentar, né? Você vai tentar, vai ver se consegue. Inclusive você pode falar let's give it a try, let's give it a try ou let's give it a shot. E aí quando eles falam rápido, emenda tudo, let's give it a try ou let's give it a shot. Agora a gente está conversando e eu falo assim, na pior das hipóteses, você pode vender seu carro. Como é que você falaria isso? Na pior das hipóteses. Já pensou nessa frase? Então em inglês eles falam Worst case scenario, you can sell your car. Worst case scenario, you can sell your car. Então essa frase aí, worst case scenario, né, o pior cenário possível, que é equivalente a gente falar, né, na pior das hipóteses, you can sell your car. E se você quiser falar assim, eu sou ruim em esportes. Como é que você fala que você é ruim em alguma coisa, em alguma atividade? Então em inglês é I'm bad at sports. I'm bad at sports. Então esse bad at, né, é importante usar o at,
É para você falar que você é ruim em alguma atividade. E o oposto também é possível. I'm good at sports. I'm good at sports. Dá para você falar usando good at, para falar que você é bom em alguma coisa, ou bad at, para você falar que você é ruim em alguma atividade. Se for um verbo, por exemplo, eu sou ruim em dançar, aí você tem que falar I'm bad at dancing. Porque por causa do at, que é uma preposição, o verbo que vem na frente tem que ter o ing. Ou eu quero dizer, eu sou bom em consertar coisas. I'm good at fixing things. Então, só lembrar de colocar o ing caso seja um verbo que você esteja usando. Ah, uma bem facinho agora, né, para quem é mais iniciante. É verdade. Como é que você fala isso? É verdade. Em inglês é that's true. That's true. Agora tem um detalhe aqui que é o seguinte, se você vai procurar a palavra verdade, você vai achar como truth, truth, que é o substantivo, a verdade. Então se você vai falar, por exemplo, dizer a verdade, é tell the truth. You have to tell the truth. Você tem que dizer a verdade. Agora, na expressão, a gente fala é verdade, mas em inglês, literalmente, eles estão falando é verdadeiro, porque a palavra true significa verdadeiro. Mas, como eu sempre digo, você tem que usar conforme a ideia, né, e não a tradução literal das palavras. Agora eu quero falar assim, foi difícil, mas nós conseguimos. Lembrando que essa é a ideia. Daria para você traduzir mais ao pé da letra, faria sentido também, mas tem uma frase que é comum eles falarem, que é a seguinte: It was tough, but we did it. It was tough, but we did it. Esse it was tough significa que foi duro, foi difícil. But we did it. Mas nós fizemos, a gente conseguiu fazer. Então por isso que algumas frases é importante você memorizar o que é mais comum eles falarem. E não sempre traduzir frases que você falaria e simplesmente traduzir as palavras. Nem sempre fica muito bom. Às vezes eles vão entender, mas não fica uma coisa muito natural. Não desista. Isso é fácil, hein? Não desista. Como é que é? Don't give up. Don't give up. Aí eu peço para você vir aqui na frente da sala para explicar alguma coisa e você fala, eu tenho vergonha. Como é que você fala isso? Essa frase você fala, I'm shy. No, I'm shy. Porque na verdade eles falam, eu sou tímido, né? Então quando você quer falar que você tem vergonha por causa da timidez, né? Você não quer falar em público, por exemplo, então aí você diz que você é shy. I'm shy. Tem outros tipos de vergonha que eu vou falar num outro vídeo. Eu não aguento mais. Como é que você fala isso? Eu não aguento mais. Tem várias formas. Uma delas é I can't take it anymore. I can't take it anymore. Pode ser também I can't stand it anymore. I can't stand it anymore. E quanto tempo vai demorar? Como é que você fala isso? Quanto tempo vai demorar? A gente fala How long will it take? How long will it take? Em inglês eles falam quanto tempo vai levar, né? Porque não tem o verbo demorar exatamente como a gente usa, mas você sempre usa o verbo levar. Quando você estiver falando de tempo, você fala quanto tempo leva. Então, quanto tempo vai levar ou quanto tempo vai demorar? How long will it take? Aí você machucou o braço, por exemplo, e você quer falar, nossa, tá doendo, ai, meu braço está doendo. Então esse está doendo, você fala it hurts. Oh, my arm hurts. Meu braço está doendo. Aí você vai falar, não deveria ser my arm is hurting. Até poderia, mas não é muito comum eles usarem o hurt nessa forma ing. Né? Então normalmente eles falam it hurts. Ou você fala qual parte que dói. Né? Então my arm hurts ou my head hurts. Então procura sempre falar o que eles falam com mais frequência, ao invés de traduzir as frases que você fala em português com mais frequência. Agora, vamos supor que você me deu um presente, eu não esperava, e eu falo para você assim, nossa, não precisava. A gente não fala isso, né? Ai, não precisava. Só que em inglês, eles não vão usar o verbo need, como você talvez esteja pensando. Eles falam, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have. Literalmente é, você não deveria, porque a ideia é como se você estivesse falando, você não deveria ter se incomodado. Mas ninguém fala a frase toda, né? Eles falam só esse pedaço. You shouldn't have. So, that's it. Então é isso. E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo que eu fiz ensinando outras frases bem interessantes em inglês que você vai usar no dia a dia com certeza. Então dá uma olhada lá e se você sabe alguma outra frase interessante ou que você considera importante aí para o dia a dia, para conversar, deixa aí nos comentários que assim a galera aprende mais vocabulário também. So, see you next time.